Oi, turma, tudo bem com vocês? Então vamos terminar a nossa história do Coxiri, vamos ver o que aconteceu com ele, com a Mari. Vamos lá então. Eu tinha contado para vocês que o Caxanga, o pai do Coxiri, havia levado ele e o seu irmãozinho menor para caçar. E que o Coxiri, mesmo assim, ainda estava muito preocupado, porque o feiticeiro tinha dito que ele era um bruxo. E lembra que eu falei para vocês que os campas, eles têm medo de duas coisas? Dos maus espíritos e da morte, porque eles não sabiam o que aconteciam com as pessoas depois que morriam. E o Coxiri estava com medo, porque se os pais dele acreditassem que ele era um bruxo, que ele estava fazendo coisa com os maus espíritos e jogando doença nas pessoas, eles poderiam até matar o Coxiri. Para você ver que coisa terrível é essa crença nos maus espíritos. Mas então, o Coxiri e o seu pai foram caçar junto com seu irmão, e lá na aldeia, Chamate estava com a pequena Mari. E a pequena Mari estava piorando, ela não estava bem. Chamate estava muito preocupada e ela começou a lembrar dos missionários, das coisas que ela havia ouvido e do Deus verdadeiro. Sabe, Chamate ela já não estava mais acreditando que Coxiri realmente era um bruxo e que ele tinha jogado alguma coisa ruim na Mari, alguma doença na Mari. Ela estava começando a pensar que talvez tivesse um outro motivo para que a Mari estivesse doente. Talvez não fossem os maus espíritos. E ela estava pensando, até o feiticeiro também falhou, ele não conseguiu curar a Mari. Se eu não fizer alguma coisa, ela vai morrer. Então ela resolveu que ela ia pegar o barco novamente, pegar a Mari e levar até os missionários para ver se eles conseguiam curar a sua filhinha. E lá foi ela. Pegou a Mari, pegou o barco e começou a ir até a cidade de Chicosa, que eu havia contado, onde tinha o posto missionário, para levar a sua filhinha para ver se os missionários conseguiam curá-la. Mas antes que ela chegasse lá em Chicosa, infelizmente, a Mari morreu. Que coisa triste, né? Ela morreu e sua mãe estava tão triste que quando ela chegou lá onde os missionários ficavam, ela foi para aquela casinha que ela, o Coxiri, seu marido e sua família haviam ficado enquanto a Mari estava sendo tratada pelos missionários, e ela começou a chorar e chorar e chorar. E alguns índios que estavam lá, alguns índios dos Campas, correram para buscar os missionários. A esposa do missionário se chamava Marjorie Watson. E ela foi falar com a Chamate. Ela abraçou e disse que Jesus, que Deus a amava. A Chamate estava muito triste, falando, eu nunca mais vou ver a minha menininha, nunca mais vou ver a Mari, nunca mais vou ver o seu rostinho. O espírito dela vai vir me assombrar, mas eu nunca mais vou ver o seu rosto. E ali aquela missionária mostrou para ela a Bíblia e falou uma coisa muito importante para ela. Ela falou assim, olha, Jesus ama você, Deus ama você. Ele te ama tanto que mesmo no seu coração, sendo pecador, tendo pecado, ainda assim ele mandou o seu único filho, Jesus Cristo, para morrer numa cruz por você, para que o seu pecado pudesse ser perdoado e para que um dia você pudesse morar com ele no céu. Todos aqueles que creem em Jesus, um dia vão poder morar com ele no céu. E ela perguntou a Chamate se ela queria aceitar Jesus no seu coração. Mas a Chamate não respondeu nada, apenas balançou a cabeça. A missionária então orou por ela e prometeu que ela ia mandar algumas pessoas para ajudar a enterrar a Mari. E agora, o que será que vai acontecer com o Coxiri? O que vai acontecer quando o Caxanga descobrir que a Chamate levou a Mari para ver os missionários e que a Mari havia morrido? Pois bem, quando o Caxanga voltou da caçada com o Coxiri e o irmãozinho, os índios que moravam ali próximos à cabana dele falaram que a Chamate tinha levado a Mari de volta para ver os missionários. E lá foi o Caxanga com os filhos dele. Quando ele chegou lá, que ele soube que a Mari havia morrido, sem que ninguém percebesse, ele pegou o seu arco, pegou uma flecha e apontou para o Coxiri, para tentar matá-lo. Coitado do Coxiri, olha a carinha dele de susto aqui. Sabe,
O Caxanga não estava fazendo isso porque ele era mau, mas porque ele tinha medo. Ele acreditava tanto, tanto, tanto nos maus espíritos, que aqueles maus espíritos eram verdadeiros, que eles poderiam fazer tanto mal, que ele acreditou no que o velho Marcos, aquele feiticeiro, havia falado, que o Coxiri era um bruxo. E ele estava com medo de que, se o Coxiri continuasse vivo, ele pudesse fazer mal a outras pessoas. Então ele tentou matar o próprio filho. Que coisa terrível, não é? Como o pecado no nosso coração e essa crença errada nos maus espíritos podem fazer coisas terríveis com a gente. Mas graças a Deus ele não conseguiu matar o Coxiri. Outras pessoas, outros índios, começaram a agarrar ele para tentar tirá-lo, e a Chamate, a mãe do Coxiri, segurou nas mãos dele e falou: não, 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 não faça isso, não faça isso. Outros índios levaram o Coxiri para a casa dele e chamaram o missionário, o esposo da Marjorie Watson. O nome dele era Pastor Watson. E aí o missionário pegou o arco do Caxanga, pegou as flechas dele e falou: olha, eu vou te devolver quando você estiver mais calmo. Levaram o Coxiri para outro lugar e começaram a conversar com o Caxanga sobre que o Coxiri não era um feiticeiro, para ele não fazer aquilo com o filho dele. E lá eles ficaram por mais um tempo em Chicosa, o Caxanga, a Chamate e a sua família. Depois de um tempo, quando o Caxanga já estava mais calmo, eles foram todos morar naquela cabana que eles tinham ficado enquanto a Mari estava doente. E ali eles frequentavam a escola dominical, eles escutavam as histórias sobre Deus, sobre o Deus verdadeiro, sobre como Deus era muito mais poderoso do que aqueles maus espíritos que eles tinham tanto medo. E quando Deus está no nosso coração, nós não temos medo, né? O Senhor Deus, quando Ele preenche o nosso coração, a gente não precisa ter medo de nada, porque nada é mais poderoso do que o nosso Senhor. E lá eles estavam ouvindo e aprendendo, e a filha mais velha deles, a irmã mais velha do Coxiri, começou a frequentar a escola. E a Chamate também resolveu frequentar a escola. E todos ficaram muito contentes, sabe? É muito comum que um índio da família dos Campa, ou um avô, ou um pai, um homem, frequentasse a escola. Mas era muito difícil para as mulheres poderem frequentar a escola. Então todos ficaram muito felizes quando a Chamate começou a ir à escola, aprender a ler. E lá na escola, a missionária falava sempre da Bíblia. Lia a Bíblia com eles e falava sobre o Deus verdadeiro, sobre o nosso Senhor. E um dia ela falou novamente para a Chamate que todos pecaram. Está lá em Romanos 3:23. Todos pecaram. E que Deus, ele era tão bondoso que ele não estava bravo com o nosso pecado. Ele não estava zangado. Mas que ele nos amava tanto, 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 que ele mandou Jesus para nos salvar do nosso pecado, para que todo que nele crê não perecesse, mas tenha a vida eterna. A gente conhece esse versículo, né, de João 3,16. Todo o que crê no Senhor Jesus de todo o coração será salvo, né? Não perecerá, mas será salvo. E aí a professora perguntou se tinha alguém ali na sala que queria aceitar Jesus, mas ninguém levantou a mão. Mas a Chamate seguiu a professora até a casa dela, porque ela estava com vergonha de falar na frente da turma. No outro dia, quando a professora fez a mesma pergunta, a Chamate levantou a sua mão e falou: ontem eu pedi ao Senhor Jesus para perdoar os meus pecados e para me salvar. Todos na classe ficaram muito impressionados e muito, muito felizes também que ela havia recebido o Senhor Jesus como seu Salvador. Mas eles também estavam tristes e preocupados porque somente ela havia aceitado a Jesus e mais nenhum outro membro da família havia aceitado Jesus. E também porque a família estava indo embora, né? Depois de um tempo, os índios foram embora. A família da Chamate e do Caxanga foram embora. E eles ficaram muito preocupados com o Coxiri. O que poderia acontecer com o Coxiri? Será que seu pai ainda estava bravo, ainda estava com medo dos maus espíritos, achando que ele era um bruxo e queria matá-lo depois de tanto tempo? E poderia tentar matá-lo depois de tanto tempo? Eles ficaram preocupados com o Coxiri e continuaram orando por ele e pela família dele. Sabe, essa missionária, a Marjorie Watson, resolveu escrever a história do Coxiri e ela história para a APEC, a Aliança Pró-Evangelização da Criança.
Foi a Tec que fez esse livro aqui para a gente poder conhecer a história do Coxiri. Ela transformou a história do Coxiri numa lição bíblica. E sabem, crianças, depois que ela escreveu, adivinha o que ela colocou no final da lição? Muito bem, se vocês colocaram que ela mandou que as crianças de todos os lugares que ouvissem essa história orassem pelo Coxiri e pela sua família, você acertou. E ela, depois de 10 anos de todas as crianças orando, eles descobriram que o Coxiri havia crescido e ele havia voltado lá para Chicosa, para a cidade de Chicosa, para onde tinha o posto dos missionários, e que ele havia aceitado o Senhor Jesus no seu coração. E que agora ele queria se preparar, ele queria aprender mais de Jesus para que ele pudesse falar de Jesus para o seu povo, para os índios Campa lá no Peru. Olha que coisa maravilhosa que Deus fez, não é? E aí o Coxiri, ele se casou depois de um tempo com uma moça também cristã, e agora eles falam de Jesus para o povo dele. Olha, esse daqui é o Coxiri depois que cresceu. E esses são os missionários que estavam em Chicosa e que falaram de Jesus para a família do Coxiri. Sabe, na Bíblia, Jesus ele colocou um versículo muito importante. Ele falou o seguinte: vocês que já aceitaram a Jesus como Salvador, que já creem em Jesus, vocês precisam falar de Jesus para os outros. A Bíblia está escrito assim, lá em Marcos 16:15, e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Jesus quer que nós falemos que ele nos ama, que nós falemos que ele nos perdoa. Aquele que se arrepende de seus pecados pode ter o perdão dos seus pecados e um dia pode morar com Jesus no céu. Assim como esses missionários fizeram. Mas sabe o que é uma coisa que a gente pode fazer hoje, agora? Orar. Nós podemos orar por esses missionários que estão em outros países, nós podemos orar pelos missionários que estão também aqui no Brasil e principalmente nós podemos orar pelas pessoas que estão ao nosso redor, os nossos vizinhos, os nossos amigos, as professoras, os amigos de escola. Quantas pessoas a gente conhece que precisam ouvir o Evangelho do Senhor? Então nós devemos orar e nós devemos falar para as pessoas do amor de Deus, de como Ele nos ama. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história. Eu gostei muito dessa história do Coxiri, dos índios Campa. Foi uma história muito legal, eu aprendi muito com essa história. E eu quero que vocês se lembrem que nós amamos vocês, mas que o nosso Jesus os ama muito, muito, muito mais. Um beijo para vocês.